Vamos à nossa segunda aula do dia, agora com a disciplina de matemática. Peguem o livro didático de vocês. Hoje nós iremos realizar as atividades das páginas 39, 40 e 41. Nós iremos continuar o assunto sobre mosaico. Na aula anterior, nós vimos que as figuras planas que possuem 4 lados são chamadas de quadriláteros e as que possuem 3 lados são chamadas de triângulos. Nós aprendemos sobre os vértices, que são o encontro de 2 lados, e vocês aprenderam também a identificar os lados de uma figura geométrica. Na aula de hoje vocês irão conhecer mais uma figura nova para vocês, chamada trapézio. O trapézio, ele possui 4 lados, portanto, ele também é um quadrilátero, só que ele possui os lados irregulares, certo? Cada lado pode ter uma medida ou 2 lados com medidas iguais e 2 diferentes, certo? Aqui na atividade D, da página 39, vocês irão observar 2 trapézios, certo? Observe aqui as medidas. Aqui o primeiro trapézio nós temos a medida do lado esquerdo, 3 centímetros, do lado direito também 3 centímetros, do lado de cima 2 centímetros e do lado de baixo 4 centímetros. Então vocês irão observar com atenção a quantidade de centímetros, a medida de cada lado desses trapézios, certo? Um trapézio, ele possui 2 lados, Sempre ele vai possuir 2 lados que vão na mesma direção, certo? Então, vocês irão responder a atividade sobre esses 2 trapézios. Vamos à pergunta. O que você observa em relação às medidas dos lados desses trapézios? O que você observou de semelhante, de diferente? Você vai colocar aqui o que você observou. Próxima atividade, atividade número 6. Destaque as figuras geométricas do material de apoio, crie um robô com elas e colhe-as no quadro a seguir. Escreva um nome para o seu robô. Você irá destacar lá no seu material de apoio as figuras geométricas e você vai montar aqui um robô do jeito que você preferir, tá bom? E depois você vai escrever um nome para o seu robô. Você vai dar um nome ao seu robô, certo? Vamos à página 40. Na página 40, você irá responder algumas perguntas sobre o robô que você fez na página anterior. Vamos lá. Observe seu robô e complete as frases com o nome da figura que você usou em cada parte. Então, aqui você vai colocar o nome da figura que você usou na cabeça, nos olhos, na boca, no nariz, no corpo, nas pernas e nos braços, tá bom? Se você tiver se algumas dessas opções você não tiver feito, por exemplo, se você não fez o nariz do seu robô, então você coloca apenas aqui um traço, indicando que você não fez essa parte, certo? Nosso próximo assunto é igual ou diferente. Você já experimentou um sacolé? Você sabe o que é um sacolé? Em alguns lugares nós falamos sacolé, din-din, chup-chup, geladinho. Então depende de cada lugar, Eu conheço como din-din e vocês conhecem como? Nós iremos falar um pouco sobre isso na nossa sala virtual. Então aqui nós temos uma imagem, uma venda de sacolé.
É uma espécie de picolé preparado com suco de frutas, embalado em saquinhos plásticos e levado para congelar. Júlio e Alana foram à sorveteria. Júlio comprou para levar para casa 20 sacolés de morango e 30 sacolés de limão. Alana comprou 10 sacolés de morango e 40 sacolés de limão. Esses sacolés, antigamente, no tempo da Segunda Guerra Mundial, eles não eram doce, não eram adoçados, eles eram feitos de sal, com sal, e era como uma fonte de proteína para os marinheiros. Seção Diga aí. Como é conhecido o sacolé aqui na nossa região? Então você vai escrever como que é conhecido o sacolé. Podemos dizer que Júlio e Alana compraram a mesma quantidade de sacolés? Por quê? Você vai fazer uma continha para saber a quantidade de sacolés que Júlio comprou e a quantidade de sacolés que Alana comprou, tá bom? Para você descobrir se eles compraram a mesma quantidade. Eles compraram a mesma quantidade de sacolés de morango, por quê? Aqui nós temos uma situação, uma adição. Essa é uma situação que envolve a ideia de igualdade. Lembra lá do nosso tema, lá em cima? Igual ou diferente? Então, nós temos aqui 20 mais 30, que é igual a 10 mais 40. 20 mais 30 é quanto? 50. E 40 mais 10 é igual a quantos? 50. Ou seja, as duas operações têm o mesmo resultado. Então, envolve uma situação de igualdade. Quais outras maneiras que nós podemos utilizar a adição para representar igualdade? Então, eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos. Nós temos aqui, na primeira, 12 mais 38, que é igual a 15 mais 35. Vamos ver? Então, aqui nós temos 12. Vamos fazer a continha. Colocar número embaixo de número. Começamos pelas unidades. 2 mais 8, 10. Subimos o número 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Obtivemos 50. Agora vamos fazer a segunda operação. 5 mais 5, 10. Subimos o número 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, sim, 12 mais 38 é igual a 15 mais 35. Então, nós temos aqui duas operações de igualdade. Aqui nós temos o segundo exemplo, 32 mais 18. 2 mais 8, 10, subimos o número 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Temos aqui o resultado 50. Vamos fazer a segunda operação. 30 mais 20. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 50. Então, sim, nós temos duas operações que são iguais. Seção Lápis na Mão, página 41. Letícia preparou uma receita de sacolé de morango que rendeu 15 sacolés. Ela bateu tudo no liquidificador. Patrícia prefere o sacolé de manga, mas a receita só rende 5 sacolés. Então, aqui nós temos
os ingredientes dos 2 sacolés, o de morango e o de manga. Vocês irão ler com atenção. Letra A. Se elas tivessem que preparar 60 sacolés de cada sabor, quantas receitas teriam que preparar? Observe que lá em cima está falando que a receita só rende 5 sacolés. Então, uma receita dessa só vai render 5 sacolés. E elas têm que preparar 60 de morango e 60 de manga. Então, vocês irão fazer aqui um cálculo, uma conta e descobrir quantas receitas elas irão utilizar. Primeiro aqui Letícia com o sacolé de morango e Patrícia com o sacolé de manga, ok? Letra B. Marque com um X as informações verdadeiras. Patrícia tem que preparar o triplo do número de receitas de Letícia. Letícia deve preparar a metade do número de receitas de Patrícia. 4 receitas de sacolé de morango rendem o mesmo que 12 receitas de sacolé de manga? Então, você vai marcar aqui as opções corretas. Número 2. Lucas juntou R$100 em moedas e quer trocar por cédulas. Quais podem ser as cédulas que ele vai receber pela troca? Escreva 2 possíveis respostas. Ou seja, vocês têm que montar, utilize lá o dinheiro do material de apoio que vocês guardaram das atividades anteriores. Vocês têm que montar 2 opções de resposta de troca para R$100 em moedas. Então, você vai utilizar somente as cédulas, não utilize moedas. Ele quer trocar por cédulas. Então, vocês podem montar da maneira que preferir, desde que vocês deem a Lucas R$100 em cédulas, ok? Essas são nossas atividades de hoje. Espero vocês e até a próxima aula.